O juiz Alexandre Vidigal, da 20ª Vara Federal do DF, condenou por improbidade administrativa o ex-senador Roberto Arruda pela violação do painel eletrônico do Senado em 2001. O senhor poderia detalhar essa sentença, doutor Vidigal? Vera, na realidade, a sentença nada mais expressa do que o convencimento a que cheguei em razão das provas produzidas nos autos. A instrução desse processo fui eu mesmo quem a fiz, tendo no tempo adequado ouvido as partes, houve a oitiva de uma testemunha apenas, em razão dos argumentos jurídicos trazidos, no caso, pela acusação, sopesando com os argumentos trazidos pela defesa. E ele era líder do PSDB no Senado na época, e nesse processo também envolve o falecido senador ACM. Exato, esse processo foram apresentados como réus 7 pessoas, 2 senadores, 4 servidores do Senado, vinculados ao Prodazem, o Sistema de Processamento de Dados do Senado, e um servidor terceirizado de uma empresa que prestava serviços de manutenção e conservação naquele sistema de informática do Senado. Agora, o que chama a atenção nesse processo é a demora no julgamento. É uma ação de 2001 e já passaram 11 anos. O que se atribui a essa demora? A perplexidade que é de todos nós, não justifica, não deveria justificar se um processo tardar tanto tempo. Agora, ocorre que nesse processo alguns episódios, alguns fatos processuais ocorreram que levaram a esse atraso. Eu posso retratar 2 deles, cabendo considerar que um se refere a uma própria prerrogativa processual que as autoridades públicas têm. O Código de Processo Penal, ele dispõe que os chefes do Poder Executivo da União, do Governo Federal, do Governo Estadual, do Governo Municipal, juízes, parlamentares, eles só podem ser ouvidos em juízo quando são réus, quando eles mesmos designam o momento para sê-lo. Ou seja, eles têm que dizer, olha, eu vou ser ouvido em tal dia, tal horário, tal local. Ou seja, eles como réus podem protelar o máximo. Na realidade, pode servir como uma estratégia de defesa. Eu me recordo que nesse processo, com relação a um dos réus, que era ex-senador, me parece que eu tardei pelo menos uns 2 anos até tentar conseguir ouvi-lo, o que só consegui após ele ter perdido a sua função pública em razão de um outro processo que circulou. Também, por ser ex-senador e o outro senador, eles teriam foro privilegiado? Essa é uma outra questão, Vera. Esse processo ingressou aqui em primeiro grau, era o foro competente para a tramitação, mas também na esfera penal há uma previsão de que certas autoridades elas são julgadas com prerrogativa de foro. Se forem senadores, por exemplo, no Senado Federal. Em 2002 foi editada uma lei, a Lei 10.628, que buscou conferir essa mesma prerrogativa de foro à ação de improbidade. Então aquela ação que começou tramitando aqui, ela a rigor não poderia prosseguir porque o processo, a partir dali, a competência seria do Supremo. Houve uma DIN a respeito dessa lei, a DIN 2727, e o Supremo concluiu o julgamento em 2005. Ou seja, nesse período de 2002 a 2005, esse processo praticamente ficou suspenso, porque haveria o risco de se dar encaminhamento ao processo e mais adiante, se essa lei fosse tida como constitucional, esse processo seria encaminhado ao Supremo e certamente com nulidade dos atos praticados aqui pelo juiz de primeiro grau, no caso aqui por mim, na 20ª Vara. Agora, a justiça, quando tarda, ela falha. Como mudar esse quadro? Seria através de uma modificação na legislação? São diversos fatores, né, Vera? A questão é muito complexa. Não adianta querer reinventar a roda, né? Muitas soluções vêm sido buscadas aí para agilizar o judiciário, mas a verdade é que algumas questões que não tem como se negar. Há processo de mais e juiz de menos, né? Nesses 11 anos que esse processo demorou até ser julgado, eu julguei aqui milhares de outros processos. Essa vara tem 5.000 processos. Então, essa ação de improbidade, por mais relevância que tenha para a sociedade, ela se misturou, caiu na mesma vala que as demais ações. E nesse caso específico, essa questão de você depender que a autoridade marque o momento que quer ser ouvida, né, isso a sociedade seria interessante que trouxesse esse aspecto à reflexão. O que se poderia fazer, por exemplo? Era se prever, se manter essa prerrogativa processual, mas estabelecendo um prazo.
Ou seja, 90 dias, por exemplo. Passados esses 90 dias, como o processo não pode ficar parado, então eu vou designar a audiência de acordo com a minha pauta, de acordo com a minha disponibilidade. Certo. Então, dentro do quadro que temos hoje, teria que valer aquele ditado, antes tarde do que nunca, né? Exato, é uma questão a se colocar. Eu percebo que algumas críticas surgem absolutamente justificáveis pelo retardamento desse processo, 11 anos. É difícil se imaginar que se pratica justiça com tanta demora, mas pelo menos foi julgado. Então, muito obrigada por suas informações aqui para o nosso portal Lei dos Homens.